para a construção de uma política do audiovisual na cidade, estabelecendo essa rede que já está instalada com esses profissionais, praticamente no campo informal, trabalhar a questão das parcerias com as escolas, né, na formação de profissionais da nossa cidade e, principalmente, colocar a cidade de Maricá como cenário natural e cultural para um polo se instalar na cidade. É claro que a gente não vive somente de audiovisual. O cinema novo já nos mostrou que a realidade é muito mais dura que a imagem. E por isso nós podemos fazer aqui um contexto histórico. A burguesia criou o seu deleite, a fotografia, o cinema em movimento, mas também criou sua reflexão, Marcos Ribeiro. E essa reflexão, como arte, como instrumento, entre outros, para a transformação da nossa realidade, é que vem encontro às políticas humanistas que o nosso prefeito Fabiano Horta vem implementando na cidade, depois do nosso grande legado do Washington Papá Siqueira, na inauguração dessa Revolução de 2009. Então, um projeto da cidade mostra que, ao contrário, na contramão da própria história aqui no Brasil, porque hoje em São Paulo a Cinemateca Brasileira, a memória brasileira, está praticamente fechada e demitido mais de 40 trabalhadores. A Escola Darcy Ribeiro de Cinema vem no sentido de desconstrução. Em Maricá se instala, então, essa política humanista de colocar um espaço ao alcance da população totalmente gratuito com os projetos que são implementados. Nós estamos vivendo um momento interessante para a vida no Brasil, num ano atípico, um ano de pandemia, mas, sobretudo, um ano de justiça. E eu acho que essa justiça, ela é feita pela reflexão da arte. E nada melhor que todas as nossas entidades superiores trabalhar como um tempo. O melhor legado para um gestor público é o tempo. O tempo mostra a realidade, que é dura, pior ou mais completa ou mais difícil que a imagem. Mas é com esse espírito que eu queria saudar a todos vocês presentes aqui e dizer que, se depender da Secretaria de Cultura, os artistas da cidade, a população da cidade vai viver uma era de participação popular, como já vem vindo desde o projeto político. A continuidade desse projeto vai se estender de ponta a ponta do município, e nós estamos num momento que também não daria para não lembrar, também com o foco dos artistas do cinema, o repasse da Lei Aldir Blanc, e nós estamos trabalhando com a Secretaria. Eu queria saudar toda a comissão que está empenhada para poder chegar nesse respiro, dessa asfixia social que foi instalada pelo coronavírus. Eu queria dizer, então, para concluir vocês, e aí o pessoal que falou que era importante que a gente não perdesse o espírito dos personagens. O Enfio, com seus personagens, estava permanente em combate. Mas o combate do Enfio nunca perdeu a ternura, nunca perdeu o humor. Então, com a graúna, com 3 risquinhos, ele movimentando os 3 risquinhos da graúna, ele faz o que um ator shakespeariano faz. Então, esse espírito que eu queria dizer para vocês. E todo mundo comigo, eu queria fazer uma pequena participação popular no poema sonoro daqui a pouco, mas antes, para introduzir esse poema sonoro, eu queria dizer assim para vocês, e todo mundo conhece, uma máxima que vem de Portugal para nós, que nós temos tradição que nós temos que romper, uma tradição que nós temos que manter. Então, tudo comigo, vamos tentar fazer um coro? Tudo vale a pena, mais forte, tudo vale a pena. Então eu vou dizer para vocês, tudo vale a pena quando a alma é cinema. Tá legal? Valeu, um abraço, e queria dizer para o nosso prefeito que nós estamos entregando um cinema, mas em pandemia. Mas entendia que a vida é a manifestação das nossas subjetividades, a vida é a capacidade de aprender os sensos estéticos, a beleza dos movimentos, a capacidade da contemplação. E nesse tempo onde a alma humana agoniza pela dimensão da vivência e proximidade da morte,
de afetos humanos que nos são valiosos, a gente encontra-se numa esquina da cidade de Maricá, fazendo uma alusão a um futuro breve que nos virá. Nos virá porque a capacidade humana de vencer e de superar as suas intempéries se dão porque a humanidade se reconstrói, se recoloca e se reaproxima da dinâmica da vida na Terra. E nós estamos vivendo isso nesse tempo. É diferente na foto, né? Nada que uma maquiagem não resolva. Vai com Deus. Obrigada, vai com Deus.
Meu nome é Regina Vater e eu conheci o Mário no México, na casa de um repórter da NBC americana, em que fez uma entrevista longa com o Mário sobre a saída dele do Chile, né? Porque ele chegou no México vindo do Chile. Após a morte do Allende, Mário saiu, ele ficou exilado numa embaixada, não me lembro qual, acho que foi da Suécia, não tenho certeza. E depois conseguiu escapar para o México, e do México ele foi para Paris. Bom, quando eu estava em Paris, graças ao prêmio do Salão Nacional de Arte Moderna, eu fiquei sabendo que aonde o Mário estava, em Paris, e fui visitá-lo. Eu era muito tímida nessa época e falava pouco, escutava muito mais. Hoje em dia, infelizmente, é o contrário. Bom, aí eu ia algumas vezes assim na casa do Mário, assim, 1, 2 vezes por semana, às vezes uma vez por semana, e ficava escutando o Mário falar. E eu não me lembro muito bem que o Mário falava, não. O Mário era uma pessoa muito prolixa, não dá para lembrar tudo. Mas o que eu me lembro muito bem é que o Mário me convidava para tomar café com ele, num café na rua, que ele disse assim, eu estou cansado de ficar dentro de casa, vamos tomar um café. Aí me convidava e a gente ficava sentado lá na mesa do café, que era do lado de fora do estabelecimento, e ele disse assim, eu adoro ficar aqui olhando as moças bonitas. Bom, eu encontrei muito Lígia Clark na casa do Mário, mas eu tinha muito medo da Lígia. A história da Lígia é outra, um outro dia eu conto. Mas fiquei muito amiga dela depois, mas no princípio fiquei com muito medo dela. A Lígia não tinha nenhuma censura em termos de falar qualquer coisa. E um dia pode deixar que eu conto essa história para vocês. Depois que nós ficamos muitos amigos em Paris, eu, inclusive, em Paris, estava fazendo um vídeo que era... eu fui convidada para fazer um vídeo pela Ruth Escobar sobre o pessoal que estava trabalhando com ela numa peça do Vitor Garcia que não deu certo, e ela estava muito chateada com isso. Então, eu fiquei muito ocupada com esse projeto, passava quase o tempo todo lá na casa da Ruth. E depois, quando eu tive um material bastante substancial, eu falei para o Mário, Mário, eu estou fazendo esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço, era outubro de 1974, né? E eu falei, Mário, eu gostaria tanto que você visse esse vídeo, você se importaria? E o Mário topou de ir lá na casa da Ruth. Hoje em dia eu até fico assim, nossa, entendo, fico até com pena, remorso de ter levado o Mário lá, porque eram umas escadas, assim, eram dois lances de escada, porque a Ruth morava acho que no segundo ou terceiro andar, e aqueles prédios de Paris velhos, né, que não tem elevador. E o Mário, ele tinha um problema no joelho e ele andava com bengala, como eu ando hoje, né? Então, ele subiu aquelas escadas, chegou lá em cima, viu com muita paciência o vídeo todo. Parece que ele gostou, mas no final a Ruth
perguntou para ele, então, o senhor gostou? Eu disse assim, sim, eu achei bom. E a senhora representa muito bem o natural. Ele falou, mas ele era muito irônico. É pena que eu realmente não me lembro, foi há tanto tempo, foi nos anos 70, né? Então, já se fazem anos, como é que eu posso lembrar de todas as frases do Mário? Mas depois de Paris, eu convivi também com ele no Rio de Janeiro. A minha convivência com o Mário no Rio de Janeiro foi numa época que eu estava morando em São Paulo e vinha ao Rio com frequência ver os amigos, eu ficava na casa de mamãe e, inclusive, o Oiticica já estava no Rio, já tinha voltado ao Brasil. Então, várias vezes a gente combinou de ir lá na casa do Mário junto. Então, tem até fotos dessa época e tudo. E o Mário era aquela coisa, uma pessoa assim, muito, é, muito bem-humorada. Uma coisa maravilhosa do Mário é que o Mário, apesar de ter sofrido muitas perseguições, é, pelas atitudes políticas dele, o Mário não guardava ressentimento, não guardava rancor. Pelo menos isso foi o que eu presenciei. E ele estava sempre acompanhado da Mary. A Mary, nossa, era uma força assim, controladora das coisas do Mário. Mas, bem, não vou dizer, o Mário era muito galante também. Não comigo não, porque ele era bem mais velho do que eu, né? Mas eu sei de pessoas que se namoraram por ele. Inclusive, uma crítica de arte americana famosíssima me confessou que ela teve uma paixão incrível por ele. Não vou confessar o nome dela, não, porque eu não sei, a pessoa pode estar até viva, né? Então, é isso, a gente ficava lá, Hélio, Lígia Pape, muitas vezes também, escutando o que o Mário dizia sobre liberdade, cultura, política. E assim se passavam as tardes, às vezes falando também de bobagem. A nossa convivência não era uma convivência assim, vamos na casa do crítico, papapá, e aí ele vai falar sobre cultura, vai falar sobre o trabalho da gente. Não, não, eram amigos assim que tomavam café junto. Essa foi meu tipo de relacionamento com ele. O Mário era uma figura muito amorosa, ele gostava muito dos amigos e tudo. Enfim, talvez a gente não tenha usufruído, digamos assim, o lado mais profundo, intelectual dele, mas a gente conviveu com o lado profundo humano dele, né? Eu estava no Brasil quando soube que o Mário faleceu e eu vim de São Paulo para o Rio para poder ir ao enterro dele. E estavam quem você puder imaginar, uma presença massiva de pessoas que eu não posso, assim, dizer fulano, ciclano, mas estava assim, o mundo da inteligência brasileira estava todo lá. E porque foi uma coisa tão emocionante para todos nós que fica assim um pouco nublado. O enterro foi no São João Batista, né? E eu só me lembro da Mary falando para mim, pô, o Mário estava muito chateado com você. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse assim, porque você não levou o casaco da filha da Lígia Pape para os Estados Unidos para dar para ela. Eu disse assim, pois é, Mary, mas o problema é o seguinte, eu estava de mudança para os Estados Unidos. Eu estava com uma mala cheia
eu estava assim, que nem uma nordestina, escapando do Nordeste, da seca, levando mala, cuia, papagaio, etc e tal. Mas a Mary não acreditou, não, infelizmente. E eu fico chateada de saber que o Mário, eu não consegui pedir perdão ao Mário de não ter levado o casaco da filha da Lígia Pape, mas realmente não deu. Não deu para. Não cabia nem um fiapo a mais de linha na mala.